Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Paulo Silva e este é o meu canal de história, tá, gente? Tá bom? Então hoje eu vou mostrar o meu acervo de livros de literatura, tá? Semana retrasada, se eu não me engano, eu fiz um vídeo falando sobre os meus livros de história, né? Do grande autor Eric Hobsbawm. Hoje eu vou mostrar meu acervo de livros do grande autor de literatura, né? É o meu escritor favorito, e o grande Graciliano Ramos, tá, gente? Tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui os livros que eu tenho do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, tá, gente? Para quem não conhece, sempre lembrando, tá, gente, que o escritor, como eu falei do Eric Hobsbawm, tá? Ele morre, como todos nós morreremos um dia, mas a obra dele fica. Então a gente normalmente usa a expressão como se ele estivesse vivo, porque a obra dele está viva, né? Então o Graciliano Ramos, ele foi um escritor. Ele é um escritor alagoano, né? E que faleceu tem muitos anos já, mas a obra dele até hoje é estudada nas escolas. E obviamente quem gosta de literatura que tem o Graciliano no coração, tá? Tá bom? Ele é considerado, está entre os três maiores escritores de todos os tempos, né? Na visão dos historiadores da literatura, tá, gente? Tá bom? Então ele só estaria, na minha humilde opinião, abaixo do grande Machado de Assis, tá? Que escreveu muito mais, né? O Graciliano tem menos livros, mas todos os livros dele são obras-primas, tá, gente? Então, não é pela quantidade. Tiveram outros escritores que eu tenho, né? Por sinal, que escreveram muito mais do que o Graciliano. Mas o que a gente tem que analisar é a qualidade, né? Da obra do Graciliano. Apesar de não ser tantos livros, não serem tantos livros, ele tem uma obra genial, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui, o meu vídeo de hoje fala sobre a obra do Graciliano Ramos, tá, gente? O acervo que eu tenho desse grande escritor, que é o meu favorito, tá? Eu tenho outros escritores, mas dos nacionais, o que eu gosto mais é Graciliano Ramos, tá? Então, eu comecei a ler Graciliano Ramos já na adolescência, né? O livro que eu comprei na época pedido da escola, que foi o livro Vidas Secas, tá? Tá bom? Que é um clássico da literatura, tá, gente? Essa edição aqui é da editora Record, tá? Da editora Record. Ele é a 63ª edição, que é do ano de 1992, né? Portanto, eu estava na adolescência, né, quando eu comprei esse livro, tá? Enfim, é um livro que me chamou muito a atenção porque ele vai na vibe, né, no estilo, né, vou dizer assim, hoje a gente fala vibe, né, mas no estilo da literatura da época, né, que estava fazendo muito sucesso, que é a literatura nordestina, preocupada com o problema social, tá? Então vai mais ou menos na mesma direção do 15, da Raquel de Queiroz, o Menino do Engenho, do José Lins do Rego, tá? E alguns livros do Jorge Amado também, tá bom? Então, na época, era o romance nordestino regional, né? Como se fosse uma nova geração de escritores modernistas, né? Considerados modernistas, mas com um outro enfoque, né? Que, na minha opinião, que são melhores do que a primeira geração dos modernistas, esses que eu acabei de citar, principalmente o Graciliano, tá bom? Então, Vidas Secas, eu não vou contar a história do livro, porque senão vocês vão querer ler o livro, né? Se eu ficar contando a história toda, né? Mas basicamente conta a história de uma família de retirantes. E é uma história bastante, assim, triste, né? Triste, é uma história, é um drama, né? Vou dizer assim, seria um drama. Mas o Graciliano, ele tem uma escrita muito seca, né? Então, a própria obra, né, Vidas Secas, também tem a ver com a própria estrutura do texto, né, do Graciliano, que não tem hipérboles, exageros e adjetivos quase, né? Tudo tem um sentido, tá? Então eu recomendo muito que vocês leiam essa obra. Na minha humilde opinião, é a maior obra do Graciliano, não no tamanho, né, mas sim pelo valor literário que essa obra tem. Inclusive tem livro, né, filme, né, filme sobre essa obra aqui, tá bom? Vocês procurarem, é filme antigo, claro, né, gente? É um filme antigo, mas que vale a pena você pegar para quem gosta de cinema também, tá bom? Eu prefiro a literatura, mas para quem gosta de cinema, procurem também pelo filme Vidas Secas, tá bom?
certo? Esse é o primeiro que eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei aqui. Então, gente, ó, na semana passada, quando eu mostrei o Hobsbawm, eu falei a respeito da limpeza dos livros, tá? Então, se você vai limpar um livro, você tem que, primeira coisa, folhear ele todo, né? Ver se não tem cupim, nem nada parecido. E aí você passa, como se fosse um pincel, se você tiver um pincel, tá? Ou um pano que seja, para poder tirar o excesso de poeira também, tá bom? Certo? Não adianta ter livro e não limpar, porque depois, coitado de quem vive perto, tá? Tá bom? Então vamos para o segundo livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu não falei na ordem, né? Eu comecei pelo Graciliano Ramos, o Vidas Secas, tá, gente? Mas o primeiro livro dele foi Caetés, tá? Tá bom? Caetés, que essa edição que eu tenho aqui é uma edição antiga. Eu devo ter pego num sebo, provavelmente, né? Eu comprava muito livro em sebo. O que é um sebo, gente? É como se fosse um local onde se vende livros usados, tá? Em Santos tem muito lugar, tinha pelo menos, né, alguns anos, muito lugar que se vendia livros usados. Hoje em dia, o que está acontecendo? Como a Amazon e as grandes empresas internacionais de livro estão dominando o mercado, as livrarias e até mesmo os sebos estão passando para essas grandes revendedoras de livros, né? Então você já encontra na Amazon, inclusive, livros usados também, tá? E é uma tendência do mercado, como eu falei. É triste, mas é o que está acontecendo, tá? Mas ainda existem algumas bancas sebo. Em Cubatão tinha uma banca sebo de frente para onde é o Extra, né? Eu não sei se, porque faz muito tempo que eu não passo ali, se ainda se vende livros usados ali. Em Santos tinham várias, né? Vários sebos, né? Mas eu percebi que muitos já fecharam, principalmente no Gonzaga, na praça também da rodoviária, tá? Ali, eu acho que é Praça dos Andradas, né? Aquela praça ainda tem, né, alguns locais onde se vendem livros usados, então eu recomendo, que você compra muito mais barato se o livro está num bom estado, compensa, né? Do que você ir numa livraria e comprar um livro, porque o livro no Brasil, infelizmente, não é barato, né, gente? A não ser que você tenha dinheiro, né? E queira um livro realmente em estado perfeito, né? Vou dizer assim, aí você compra na livraria, tá bom? Eu recomendo que você compre no sebo, que sai muito mais barato, tá? Então esse eu comprei provavelmente no sebo. Eu só não lembro qual foi o sebo que eu comprei, né? É uma edição da Martins, tá? Aquela que eu mostrei era da Record, né? Então é da editora Martins. E aqui curioso que a pessoa que comprou o livro, né? Ela colocou a data, né? Essa pessoa colocou Santos, Natal de 1967. Olha que coisa curiosa. Eu não era nem nascido, né? Eu sou de 78. Então é bastante curioso isso, a questão da edição do livro, né? Às vezes os livros têm o ano, né, que foi editado. Essa é a 7ª edição. Então essa 7ª edição do Caetés, ela foi de 1965. Olha que coisa interessante, né? Então esse livro aqui, ele tinha 2 anos, né, de lançado, tá? E curioso que, né, toda a livraria Martins, né, no caso. E outra coisa curiosa bastante a respeito dessa edição é que ele dedica, né, as pessoas que ajudaram ele, né, de alguma forma. Então ele dedica o livro a Alberto Passos Guimarães, Jorge Amado e Santa Rosa. Ele era muito amigo do Jorge Amado, tá, gente? Ele era um cara que gostava muito do Jorge Amado, eles eram amigos mesmo, tá? Tá bom? O escritor Jorge Amado aí no caso. Ok? Tá bom? Bastante curioso isso, né? Você para pra pensar, né? Tá bom? E curioso foi que essa edição do livro, né? Ela é da época que ele estava perto de falecer já, né? Então tem alguns livros do Graciliano que são edições póstumas, né? Inclusive, tá? Que depois eu vou falar a respeito disso, tá bom? Então tem a introdução do Antônio Cândido, que foi um grande crítico literário que faleceu tem alguns anos, poucos anos na verdade, né? Também, então vale a pena. Esses livros antigos, eles tinham uma introdução que já valia muitas vezes como um spoiler, né? Então quando você pegar um livro que tiver uma introdução, tome cuidado, porque às vezes o cara acaba contando parte da história ali e perde um pouco da graça, né? Tá bom? Tudo bem, gente? Então essa é a edição da editora Martins, tá?
tá bom? Do Graciliano Ramos, o livro Caetés, que é o primeiro sucesso dele como escritor, tá bom? Então, basicamente, né, a história do Graciliano é um livro já de uma, vou dizer assim, um pouco diferente dos outros, né? Como diz aqui, um pós-naturalismo, e tem uma estrutura, né, do livro, tem a ver com uma coisa mais banal, mais anti-heróico, né, do cotidiano. Então ele é um estilo diferente dos outros que ele tem, né? Então ele foge um pouquinho, né, vou dizer assim, do padrão, né, graciliano, que é mais seco, né? Esse aqui tá no pitoresco, como tá dizendo, né? E não vou contar a história, que senão vai perder a graça, tá? Mas ele foge um pouquinho do estilo, né, aqui do graciliano, que ele é mais sintético, né? Vou dizer assim, tá? Esse é um pouquinho diferente, mas vale a pena. Eu gostei muito. Eu adoro o Graciliano, né, gente? Então sou bastante suspeito para falar sobre os livros dele, tá bom? Leiam, tá? Esse é o primeiro sucesso do Graciliano Ramos, tá? Foi, né? Fala a verdade. Então, o São Bernardo, né? É um livro que ele tem mais aquele estilo daquelas novelas da Globo de antigamente, né? De fazendeiro, né? Aquela coisa do jagunço, né? Nesse estilo aí, tá? Então a própria capa do livro mostra, né, um cara com uma arma na mão, tá? Então já deixa bem claro que tem esse estilo aí, né? Então o São Bernardo foi o livro que realmente projetou o Graciliano Ramos como considerado como um dos maiores escritores brasileiros, né? Então aqui isso tá na contracapa, tá, gente? E aí diz assim, ó: numa língua despojada e brutal, conta a história de Paulo Honório, tá? Tudo bem? Então, não vou contar mais, que eles acabam contando vou dizer, o final do livro, né? Então, eu paro por aqui, né? Então, é a história do Paulo Honório, tá bom? Que é um grande fazendeiro do interior alagoano, tá? Então, tem esse estilo aí como eu falei, das novelas da Globo, dos livros do Jorge Amado mesmo, né? O ciclo do Cacau, né? Aquela coisa do pistoleiro, do jagunço, né? Enfim, nesse estilo aí, tá? Tá bom? Pra quem gosta, é muito bacana. Esse é muito mais fácil do que o Caetés, né, na minha opinião, tá? De se ler. Ele é mais... tem uma estrutura mais simples, né? Tá? Vou dizer assim. Ok? Mas muito legal. São Bernardo de Graciliano Ramos. Tá bom? O outro que eu tenho aqui é o Angústia. Angústia, tá? Do Graciliano. Você vê que ele já é mais espesso, né? Esse daqui, o Angústia, ele tem... deixa eu dar uma olhada aqui na quantidade de páginas. Ele é mais generoso, né? É porque tem um pós-fácil aqui, né? E aí o livro acabou ficando um pouquinho mais espesso que o normal, né? Tá? Tem um pós-fácil aqui. Então esses livros, como eu falei, às vezes você é um estudo literário mesmo, né? Para quem é estudante de literatura, ou para quem está cursando o ensino médio, né? E futuramente pretende ser professor de português, né? Ou de literatura, né? Muito legal. Essa edição aqui é da editora Record também, tá? Tem um pós-fácil muito legal, tá bom? Que é no caso aí do Silviano Santiago, tá? Um pós-fácil. O livro em si tem 285 páginas, tá? E esse daqui, especialmente, eu comprei numa locadora de livros que tinha no Gonzaga, né? Ficava lá na Floriano Peixoto, no Gonzaga. Tem um tempinho, não sei se existe ainda, né? Essa locadora de livros, tá? Eles vendiam livros usados também, além do aluguel de livros que eles faziam também naquela época, tá? Por no início da década de 2000, né, 2010, na segunda década eu acho, né, entre 2004 e 2010, por aí que eu comprei esse livro, eu não lembro exatamente que ano que foi, tá? Essa é a edição de 2004, né, como eu falei para vocês, e obviamente que está muito mais bem conservado, né, do que aqueles que eu mostrei para vocês, são edições mais antigas, tá? Tá bom? Então, ele tem 285 páginas, então ele tem aí no caso, né, Angústia, um livro que tem aqui explicando, né,
Aqui tem toda a biografia dele, né? Eles explicam, né, no livro do Graciliano, né? Toda a história dele, que ele foi ligado com a política, né? Ele foi prefeito, né, de Palmeira dos Índios, né? Embora ele tenha nascido em Quebrangulo, ele é um escritor alagoano, como eu já falei, tá? Mas eles não focam muito na história em si, tá? Não dão um spoiler, né? Vou dizer assim. Pelo menos não aqui no livro, tá? E na capa, contracapa, abas, né? Enfim. E na última parte, né? Na última capa aqui, ele fala a respeito de como o processo criativo dele, né? Como escritor, né? Bastante interessante que como ele fazia, né? É interessante, eu acho muito legal isso, porque eu sempre lembro, né? Para a gente tirar sempre os excessos, né, na escrita, né? E o Graciliano ele tinha isso, né? E ele disse assim, ó, deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham novamente, voltam a torcer. Colocam anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com sabão. Batam pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente de feito tudo isso, depois de tudo isso, é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer, tá? Então deixa bem claro o estilo do grande Graciliano Ramos, tá, gente? Ele era perfeccionista, tá? Ele achava que as palavras não podiam ser um excesso, né? Senão acabava ficando cansativo, tá bom? Então esse livro aqui, no caso, eles não dão muita dica, né, do que se tem, tá? Mas ele é um livro bastante interessante. Ele é em primeira pessoa, tá, gente? Tá bom? Então, pra quem gosta, né, recomendo também a Angústia, tá? Tá bom? Do grande Graciliano Ramos, tá? Aqui, esse Alexandre e outros heróis, tá, gente? É uma literatura infanto-juvenil, né? Do grande Graciliano Ramos, tá? Que são histórias curtinhas, né? Muito legais, tá, gente? Eu achei muito interessante, tá bom? E para quem gosta, né? Vale a pena também. São histórias reunidas, né? Os contos infanto-juvenis que ele escreveu, o grande Graciliano Ramos, nesse livro Alexandre e Outros Heróis, tá? Então, para quem gosta, essa edição aqui do livro, ela, deixa eu ver se eu acho aqui a data, 1978, tá? É curioso que foi no ano que eu nasci, tá, gente? Então, quem gosta de literatura infanto-juvenil e gosta do Graciliano Ramos, lógico, né? Vai gostar da história que se passa aqui, tá, gente? Tá bom? Então eu acho que vale a pena, tá? Pra vocês, quem gosta de Graciliano Ramos, tá bom? Certo? Então uma outra boa literatura, tá bom? É dessa também da editora Record, ok? Então tem outra aqui que esse tá em capa dura, né? Curiosamente é da Record Altaia. É uma capa dura, né? Muito bonita, por sinal, tá? E é da editora Record, como eu acabei de falar, Infância, né? Muito legal esse livro. E tem um pós-fácil de Otávio de Faria, tá? Deixa eu ver se eu acho o ano dessa edição aqui. Esse já tá mais difícil de achar, o ano da edição, tá? Mas se eu achar depois eu digo pra vocês, tá bom? Então, gente, esse livro aqui, Infância, ele conta, de certa forma, um livro autobiográfico, né, do Graciliano Ramos, tá, gente, tá bom? E é muito legal, né, do jeito que ele retrata, né, como que era a vida, né, de uma criança na época em que ele nasceu, né, e o ponto de vista dele, né,
É muito interessante, tá, gente? Eu achei um dos melhores livros dele também. É difícil falar qual é o melhor, né? Melhor. Eu posso dizer o que eu gosto mais, que é o Vidas Secas, né? Mas dizer qual é o melhor é difícil, né? Porque o Graciliano ele era um escritor sensacional, tá, gente? Tá bom? Esse é mais autobiográfico, né? Nele como criança, né? Muito interessante, tá? Tá bom, gente? Muito interessante. Recomendo também que vocês leiam. Essa edição é de capa dura, né? Não sei se vocês vão encontrar em algum sebo por aí. É uma coleção Mestres da Literatura Contemporânea, tá? Tá bom que eu também encontrei numa banca sebo. Agora, qual banca sebo eu já não sei dizer para vocês onde que eu encontrei, tá bom? Certo? Vale muito a pena também. Do grande Graciliano Ramos, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, né? Os dois, são dois volumes, né? A obra do Graciliano Ramos, que foi Memórias do Cárcere, né? Que ela é póstuma, né, gente? É póstuma, é pós-morte do Graciliano. Tem o volume 1 e o volume 2, tá? Aí você vai dizer, caramba, professor, eu vou ler tanta coisa assim. Olha, gente, eu vou falar, é um livro que ele é quase que uma reportagem, tá? Ele é óbvio que ele passa durante o período que ele estava preso, né? Não sei se vocês sabem, né? O Graciliano ele fazia parte de um grupo de escritores da época, né? Que eram esquerdistas, né, gente? Então, a época do Getúlio Vargas, o Getúlio ele perseguia quem era oposição a ele. E o Graciliano ele foi acusado de ser comunista. Tinha uma coisa que o Getúlio fazia, era perseguir comunista, tá? E na época era só a simpatia do Graciliano, não tinha nenhuma acusação formal, nada que provasse que ele estivesse filiado ao Partido Comunista, tá, gente? Mas o que aconteceu? Quando ele saiu do presídio, da prisão, né? Ele realmente se filiou depois ao Partido Comunista, mas nesse momento que ele foi preso, ele não estava vinculado ao partido ainda, tá? Tá bom? Então ele, o Jorge Amado e outros que eram, vamos dizer assim, escritores de esquerda, todos eles foram perseguidos durante essa época, tá? Ele ficou um ano preso e é o que se trata nesse livro aqui, né? Um livro bastante cruel, né? Assim, né? Pesado. Tem um filme também, né? Que é com o Carlos Vereza, curiosamente. Hoje em dia ele é um cara do outro extremo político, né? Isso que é o mais maluco de tudo. Ele fez como um ator, fez um papel do Graciliano Ramos, né? Do Memórias do Cárcere, um filme de 1984. Mas ele, politicamente, ele tá no outro espectro político, né? Ele não é um cara de esquerda, ele é um cara de direita, né? Tá bom? O Carlos Vereza, que é o ator que faz esse filme. Mas não vou entrar na história do Carlos Vereza, porque não tem nada a ver com o que a gente está pedindo aqui, tá bom? O que a gente está falando aqui. Tudo bem? Então, é um livro bastante extenso, né? Tem bastante páginas, né? São 2 volumes, porque ele conta o relato dele na prisão. 378 páginas no primeiro livro e mais... Vou dar uma olhada aqui, o finalzinho. 315 páginas no segundo livro. E tem uma explicação final, né? Do filho do Graciliano, o Ricardo Ramos, né? Que também era escritor. Tá bom? E foi publicado depois da morte do escritor. Tá? Curiosamente ele estava recebendo prêmios, né? Pela obra dele. E, ironicamente, ele morreu antes da obra ser publicada, tá, gente? Tá bom? Então... ele fez 60 anos e aí ele acabou falecendo. Logo depois que ele fez os 60 anos, né, que ele estava sendo homenageado. Tá bom? Certo? Então eu recomendo muito que vocês leiam. Isso aqui é mais como um documento histórico mesmo. Eu fiz a resenha desses 2 livros aqui, né? Um trabalho de história e literatura na época da faculdade, né? Tá? Então vale muito a pena, porque você entende como que estava se passando no Brasil naquela época do Getúlio Vargas, né? A gente sempre fala, o Getúlio Vargas ele foi um grande presidente, mas ele foi cruel com os opositores. Isso aí não tem o que se falar a respeito disso. Inclusive o Graciliano pagou um pato por algo que ele não tinha feito. Tá bom? Então recomendo que vocês leiam o livro. Serve como um documento histórico também. Beleza? E para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui um livro que eu li também a respeito, mas ele não é exatamente do Graciliano Ramos. É um livro que ele é como se fosse um estudo, né, da obra do Graciliano Ramos, tá, gente? É de Leonardo Almeida Filho, Graciliano Ramos e o Mundo Interior, o Desvão Imerso do Espírito, tá? Que é da Editora Nacional de Brasília, tá? É um estudo da obra do grande Graciliano Ramos, tá bom? Eu recomendo que vocês leiam, caso você se interesse pelo tema de
literatura, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilhe o vídeo, dá uma força pro professor Paulo Silva, tá? Tá bom? E se inscreve no canal, beleza, gente? E estou aqui. Logo, logo teremos um outro vídeo a respeito de história e literatura. E até a próxima, se Deus quiser.